Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas, público presente e todos que acompanham também pela internet. Bom, não estava programado para falar sobre esse tema, mas como foi apontado aqui anteriormente, também me sinto na responsabilidade de fazer algumas considerações em relação à Festa das Nações, que alegam-se que a Prefeitura não colocou o apoio necessário. Por outro lado, há quem diga que a Prefeitura não fez essa negativa de forma expressa. E como não poderia ser diferente, também bateu a porta do meu gabinete, como de muitos dos senhores. E, de fato, o pessoal reclamando muito de que se trata de uma festa tradicional da nossa cidade, que dessa vez não teria apoio da Prefeitura. Estavam muito incomodados, né, nesse primeiro contato, então a gente também, assim como os senhores, fomos atrás dessa questão para saber a fundo o que estava de fato acontecendo. E realmente nós tivemos acesso a essa informação de que a Prefeitura não negou cabalmente o apoio ao evento, pelo contrário, se colocou à disposição para custear, desde que exista essa possibilidade dentro dos cofres, né, desde que exista a dotação orçamentária para tal, aí falando eventualmente de uma suplementação de orçamento. Então, a princípio é só isso que a gente tem, de fato, de que a Prefeitura está analisando, está debruçada sobre o tema, não foi cravado ainda de que vai colocar apoio ou não vai colocá-lo, mas não é nem em relação a isso que eu faço as minhas considerações na noite de hoje. Estou falando aqui hoje em relação ao apoio que o Militão mencionou das empresas. Nós aqui do IDEA, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial de Atibaia, nos colocamos de antemão à disposição para colaborar também. Eu tenho certeza que a Prefeitura está fazendo todos os esforços que está a seu alcance nesse momento, com responsabilidade orçamentária para custear a festa, mas na eventualidade de faltar algum recurso para custear o evento, nós do Instituto, nós da associação também temos essa obrigação com a sociedade de fazer frente a eventuais gastos aí que sejam necessários para conseguir colocar toda a estrutura necessária para a festa. Então, de antemão, coloco o IDEA, coloco o Instituto de Desenvolvimento Empresarial de Atibaia nesse circuito para, mediante aí a falta de algum recurso, os empresários que estão nessa base da associação também colaborarem. Tanto é que já abrimos conversa nesse sentido, já conversamos aí com alguns empresários que são associados e até então a resposta tem sido unânime, todos estão de acordo, todos estão aí interessados em contribuir para a gente não deixar essa tradição tão importante da nossa cidade morrer. De fato, é uma festa aí que remonta a muitos anos, que a população de Atibaia já está acostumada e não tem motivo. Como o Pi falou, não é um valor assim estratosférico, não, é algo que a gente aqui, enquanto cidade, poder público e empresariado, nós temos a responsabilidade de não deixar morrer essa tradição. Então, estamos aqui fazendo um pacto com a sociedade, de forma pública, de que a nossa associação também vai fazer parte desse custeio, se assim for necessário. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui em relação a algumas solicitações que eu tenho recebido no gabinete, ali em relação ao prédio da rodoviária. Isso daí não é nenhuma novidade para todos os vereadores, a gente recebe bastante reclamação nesse sentido. Afinal de contas, o prédio que nós temos hoje do terminal rodoviário remonta aí aproximadamente 60 anos de construção. Então é de se esperar, é natural que esse prédio não esteja em condições ideais de uso, né? Sobretudo se a gente for considerar que as manutenções básicas não foram realizadas nos últimos anos. Então, fizemos aí um ofício para a Secretaria de Mobilidade, que é a atual pasta gestora do contrato de administração da rodoviária, conversamos com o Paulo Rocha, que é o secretário de Mobilidade aqui de Atibaia, estamos todos na mesma página, estamos em consonância, no sentido de conversar com a empresa, como inclusive já foi aberta essa conversa com o representante da empresa que faz a gestão, que faz a administração da rodoviária, e ele também se comprometeu, esse representante da empresa se comprometeu com a Prefeitura de Atibaia a começar a custear aí essas melhorias, não só para o terminal rodoviário principal, mas para os outros 4 também que tem na cidade. Salvo engano, Caetetuba, Tanque, Imperial e o último no bairro do Portão, né, Carlinhos? São esses 4, fora o terminal rodoviário principal. Tudo isso sob o guarda-chuva, sob o ecossistema do mesmo contrato, um contrato que é complexo, que tem aí 7 volumes, é muito antigo,
e que, por si só, vocês, pela idade, né, pelo tempo desse contrato, vocês imaginam que não é fácil de fazer essa gestão. Mas, em conversa aí com a Prefeitura de Atibaia, estamos todos em consonância, também junto à empresa, de que essas melhorias vão começar a aparecer, o pessoal vai começar a ver isso. Estivemos lá no local e, a título de exemplo, falta lá muita área de acessibilidade para cadeirante, por exemplo, praticamente inexistente naquela parte da cidade. Para quem precisa adentrar a rodoviária com uma cadeira de rodas, por exemplo, não consegue fazê-lo. Então, isso é de uma extrema gravidade. Pudemos pontuar isso nessa vistoria que realizamos. Um outro ponto, a pintura também está em estado precário, já apontamos também nesse mesmo ofício. A criação de áreas de embarque e desembarque para as pessoas que utilizam a rodoviária diariamente, dentre outros aspectos. Então, todos esses pontos foram relatados já para essa empresa gestora da rodoviária, e ele já se comprometeu com a Prefeitura de Atibaia a começar a promover essas melhorias. Obviamente, não vamos prometer aqui que da noite para o dia todos os problemas da rodoviária serão resolvidos. A gente tem que ter o pé no chão e saber que se trata de um contrato complexo, né, e que por si só exige aí muito cuidado, muito detalhamento para que a gente tenha um andamento satisfatório. Então, para deixar aqui um posicionamento para aqueles que nos têm cobrado diariamente, sobretudo as pessoas que trabalham dentro da rodoviária, foram esses que nos procuraram no gabinete, eu deixo aqui uma resposta de que estamos todos cuidando dessa situação. A rodoviária, por mais que tenha ficado abandonada nos últimos anos, vai ter um olhar com mais cuidado agora do poder público, e estou chancelando embaixo, estou acompanhando de perto esse contrato, até a gente começar a ver na prática essas melhorias. E por falar em rodoviária, no começo do ano, lá para fevereiro ou março, eu falei aqui nessa tribuna em relação à segurança pública nos entornos da rodoviária, naquela parte da região central. Naquele momento, o tenente está olhando ali e está concordando porque sabe que estava bem complicado ali a questão da segurança pública. Muitos comerciantes vindo nos relatar de usuários de droga em plena luz do dia, de comércios que estavam servindo como ponto de venda de drogas, prostituição a céu aberto e por aí vai. Todas essas reclamações chegavam constantemente no nosso gabinete assim que a gente tomou posse aí como vereador. Naquele momento, fiz contato imediato com a doutora Cláudia, a então secretária de Segurança de Atibaia, e começamos a promover o endurecimento do policiamento, o endurecimento do patrulhamento, sobretudo pela GCM naquela região da cidade. E, de fato, começamos a colher os resultados de uma forma muito breve. Os mesmos comerciantes que vieram reclamar, semanas após, chegaram novamente até o nosso contato, falando: Derek, de fato a gente já começa a perceber aqui algumas melhorias na região da rodoviária. O que acontece é que, recentemente, começou a pingar esse tipo de conteúdo no meu gabinete, começou a chover reclamação, no sentido de que a quantidade de furtos está aumentando naquela localidade e que, portanto, nós precisamos voltar a colocar um olhar mais atento para aquela área da cidade. Então, faço aqui um apelo para a Secretaria de Segurança Pública, tenho certeza absoluta que nós vamos ser atendidos, como sempre, pelo secretário Pontes, e vamos promover novamente o endurecimento naquela região até que todas essas questões sejam controladas novamente. Resolvemos no começo do ano e vamos resolver novamente agora com toda certeza e com o apoio da Secretaria de Segurança Pública. Pedir para essas empresas, para esses comerciantes me encaminharem os boletins de ocorrência que foram registrados. Como eles alegam que aumentou a ocorrência de furtos naquela região, nós precisamos de material, nós precisamos de dados concretos para embasar uma ação por parte da GCM, por exemplo. Então, estou na iminência de receber esses boletins para que a gente consiga oficiar a Secretaria de Segurança Pública para promover um endurecimento, mais uma vez, naquela área que é crucial da nossa cidade, uma área que é praticamente o coração ali do centro. Então, nos colocamos à disposição para resolver mais uma vez essa matéria. E, por fim, não poderia deixar de me manifestar aqui, eu tenho certeza que outros vereadores vão se manifestar sobre esse tema também na noite de hoje, que é em relação à matéria que saiu num determinado veículo de jornal, falando, criou uma baita de uma confusão, né, presidente, em relação a um eventual aumento no número de vereadores desta casa. Então, a Câmara já soltou uma nota oficial, inclusive parabéns para a equipe de comunicação pela proatividade, foi muito ágil nessa nota, no sentido de que não existe nenhuma discussão oficial para um eventual aumento de número de vereadores dessa casa. Até porque nós nem teríamos espaço físico para comportar mais vereadores no atual momento. Então,
Só para reforçar, eu acho que os demais vereadores também devem se manifestar em relação a esse tema. Não existe nada de oficial tramitando sobre essa matéria, e no momento em que isso eventualmente, se isso for discutido um dia, isso vai ser pactuado com a sociedade, isso vai ser exaustivamente discutido, por ser uma matéria complexa que envolve um impacto orçamentário muito sério para a nossa cidade. Então, nós não poderíamos, enquanto representantes da população, discutir isso de uma maneira trivial e rápida, sem pactuar isso antes com a sociedade. Era só para o momento, presidente. Muito obrigado.